aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meus amigos, nesse vídeo eu irei falar sobre o Memphis Grizzlies, porque assim, nós precisamos falar sobre esse começo horrível do Memphis Grizzlies. O começo de temporada do Grizzlies é desastroso, cara. O time perdeu todos os seus 6 primeiros jogos na temporada. Todos os 6. Um time não ficava 0-6 na NBA desde a temporada 18-19. E assim, é estranho ver o Memphis tão mal, porque nos últimos anos o Grizzlies foi um dos grandes contenders do Oeste. Foi um dos melhores times da NBA. Estamos falando de um time que na temporada 21-22 conseguiu 56 vitórias. E na temporada passada, 51. E esse time está 0-6 nessa temporada. E aí, a pergunta que todo mundo aí tá fazendo é: por quê? Por que o Memphis está tão mal nessa temporada? É só por conta da ausência do Ja Morant? É só por conta disso? Nesse vídeo, eu vou dar a minha opinião, né, sobre o porquê do Memphis estar tão mal nesse início de temporada. Vou falar sobre alguns fatores que eu acho que estão contribuindo para esse início ruim. Mas antes, vou pedir para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, se por acaso ainda não for inscrito, tá bom? Vamos lá, cara. O primeiro fator que, na minha opinião, está contribuindo para esse começo ruim do Grizzlies é a queda, né, do desempenho defensivo do time. A defesa do Grizzlies está muito mal nesse começo de temporada. E uma das grandes forças desse time nos últimos anos foi a defesa. Na temporada 21-22, o Memphis teve a 4ª melhor defesa da NBA. E na temporada passada, teve a 2ª melhor. A 2ª melhor. E para o Memphis, é muito importante que a defesa funcione, porque o ataque do Grizzlies depende do bom desempenho defensivo. Qual que foi, nos últimos anos, o carro-chefe do ataque do Grizzlies? A transição. O Memphis foi um dos times que melhor atacou em transição nos últimos anos. E para você atacar bem em transição, a sua defesa tem que funcionar. A sua defesa tem que forçar turnover, tem que forçar erros no adversário, tem que contestar bem os arremessos do adversário para você, né, conseguir sair rápido em transição. Nos últimos anos, deu super certo. Defesa muito boa e, né, por consequência, a transição funcionou. Só que nesse início de temporada, não tá rolando. A defesa do Grizzlies simplesmente não consegue forçar turnover e contestar os arremessos do adversário. O Memphis tem hoje a 24ª defesa da temporada. Estamos falando de um time que temporada passada teve a 2ª melhor e que nessa tem apenas a 24ª. O Memphis cede, em média, 117,5 pontos para o adversário. É a 7ª pior marca da temporada. 7ª pior. E é curioso a gente ver o Memphis defendendo tão mal, sendo que o time tem os 2 últimos DPOYs. Os 2 últimos DPOYs da NBA estão em Memphis, que é JJJ e Marcus Smart. E aí vem a dúvida. Por que a defesa tá tão ruim? E eu te respondo. Por conta do garrafão. Sem Steven Adams e sem Brandon Clark, o garrafão do Grizzlies, assim, é muito fraco, cara. Perde muita força. O JJJ é um monstro. É um excelente protetor de aro.
Não é à toa que vira e mexe, ele tem jogos de 3, 5 blocos. Só que o JJJ, ele precisa ter um pivô do lado dele. Ele precisa. Por isso que o Steven Adams é tão importante para esse time. Porque ele é o companheiro perfeito pro JJJ. O JJJ, ele não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele não consegue. E o Steven Adams era muito bom nisso. Ele dava um ótimo suporte pro JJJ. Ele conseguia cobrir bem o JJJ. E sem o Steven Adams e sem o Brandon Clark, que também, né, fazia essa função, meio que o JJJ, ele não tem ajuda. E aí, cara, o garrafão fica muito frágil. Principalmente nos momentos em que o Jaren Jackson tem que ir pro banco. O Memphis, hoje, é o time que mais cede arremessos de 2 pontos pro adversário. O Memphis não consegue contestar os arremessos de 2 pontos do adversário. E pior, o Memphis é um dos times que mais cede rebotes pro adversário. É o quarto que mais cede rebotes. E a partir do momento que o seu garrafão não consegue defender bem, o seu perímetro também não vai defender bem, porque uma coisa tem ligação com a outra. Não dá para você ter esse desequilíbrio na defesa. Não dá. Não dá. E aí, como o ataque do Grizzlies depende do bom desempenho da defesa, acaba que com a defesa ruim, né, com a defesa, né, não impactando, o ataque cai. Não é à toa que o Grizzlies tem um dos piores ataques desse início de temporada. Então, o primeiro fator que está contribuindo para esse começo ruim, para esse começo horroroso do Grizzlies, é a defesa. A defesa está muito mal. Muito mal. E aí, né, como eu falei do ataque, eu tenho que falar sobre a ausência do Ja Morant. Era mais do que óbvio que o Memphis ia sentir a falta do Ja Morant nesses primeiros jogos. Para quem não sabe, o Ja Morant, ele foi suspenso, né, pela NBA, pegou aí um gancho de mais de 25 jogos, acho que são 25 jogos, inclusive, são exatos 25 jogos. Pegou aí um gancho por, né, por coisas que ele fez fora da quadra, e assim, já era esperado que o Memphis sentisse falta do Morant, só que nós não achávamos que o time iria sentir tanta falta assim, porque nos últimos anos, o Memphis soube lidar com a ausência do Ja Morant. Lidou bem com a ausência dele. Por exemplo, na temporada 21-22, o Memphis teve 21 vitórias e apenas 7 derrotas quando não teve o Ja Morant em quadra. Na temporada passada, foram 12 vitórias e 100 derrotas. E, caramba, 12 vitórias e 10 derrotas. 100 derrotas é duro, né? 100 derrotas é duro. 12 vitórias e 10 derrotas sem ele. Então, esperávamos que o time fosse sentir falta dele, mas não que fosse sentir tanta falta assim. Mas você sabe o porquê que o Memphis está sentindo tanta falta do Morant? Porque não tem o Theo Jones. Eu falei na minha prévia, né, pro Memphis Grizzlies, que a galera tava subestimando demais o impacto da saída do Theo Jones. O Theo Jones, ele foi extremamente importante nos momentos em que o Memphis não teve o Morant. Porque o Theo Jones, mesmo não sendo um armador de elite, ele é um armador que pro sistema do Grizzlies é perfeito. Porque além dele ter velocidade, né, para puxar contra-ataque, né, para atacar bem em transição, ele trabalha bem na meia quadra, ele cria o seu próprio arremesso e ele passa muito bem a bola. O Theo Jones, ele conseguia potencializar muito bem o jogo do JJJ, o jogo do Desmond Bane. E sem esse cara, né, o Memphis, sabe,
não tá conseguindo suprir a falta do Moran. Porque, beleza, tem ali o Marcus Smart, que é um ótimo armador, só que ele não tem as mesmas características do Theo Jones, muito menos as mesmas características do Ja Morant. Sem ter o Moran e sem ter o Theo Jones, o ataque do Grizzlies acaba dependendo de 3 jogadores que, assim, não são tão confiáveis assim no ataque. O Desmond Bane, ele é um dos melhores da posição, tá? Ele é um ótimo chutador, só que o Desmond Bane, ele sempre rendeu melhor quando ele jogou ao lado do Ja Morant ou do Theo Jones. Nos momentos em que o Desmond Bane teve que carregar o ataque do Grizzlies sozinho, nos poucos momentos que ele teve que fazer isso nos últimos anos, ele não foi tão bem. Ele não foi tão bem. O Desmond Bane, ele é muito melhor quando tem um outro shot creator no time. Quando tem um outro cara no time capaz de criar arremesso, o Desmond Bane melhora. Porque aí as defesas acabam ficando na dúvida sobre, sabe, em quem focar. E quando ele estava ao lado do Ja Morant, meio que as defesas davam mais espaço pro Desmond Bane. E aí ele brilhava. Só que sem Theo Jones e sem Morant, o Grizzlies não tem nenhum cara capaz de criar o seu próprio arremesso, tirando o Desmond Bane. E aí, para as defesas, cara, é coisa linda. Vamos focar no Desmond Bane, dobra em cima dele, bota o nosso melhor defensor em cima dele, que o ataque do Grizzlies, principalmente na meia quadra, não vai conseguir criar nada. E é meio que isso que tá acontecendo. O Desmond Bane, de novo, ele é muito bom. Só que para ele render o máximo que pode, ele precisa ter do lado dele um outro cara para chamar a atenção da defesa. Um outro cara capaz de criar o seu próprio arremesso. E o Grizzlies não tem. O JJJ, né, que é outro cara que acaba que o Memphis depende agora, né, no ataque. O JJJ, ele é muito previsível no ataque. Ele é muito previsível. Todo mundo sabe o que o JJJ vai fazer no ataque. Ele vai fazer a parede, vai abrir para 3 e vai chutar. Porque, mesmo ele tendo um ótimo físico, ele vai muito pouco ali pro contato. Ele executa pouquíssimas jogadas ali no post. O JJJ, ele é um cara muito previsível. E em muitos jogos, ele oscila demais nos arremessos. Ele queima muita bola. E aí o Memphis acaba que fica dependendo dele. E o Marcus Smart, ele é um cara que consegue distribuir bem o jogo, ele é um bom passador, ele é um cara que consegue finalizar bem no catch and shoot, só que a gente sabe que o Marcus Smart tem uma certa dificuldade para criar, né, o seu próprio arremesso, para criar oportunidades para si. Ele não é um shot creator. Não é. Ele é um bom playmaker, mas ele não é um cara que cria para si. Então as defesas não ficam preocupadas com o Smart. E meio que as defesas até têm razão em não se preocupar tanto com o Smart né, ali no ataque. Meio que tem razão, porque ele não é uma grande ameaça. Então, o Ja Morant tá fazendo tanta falta, porque sem ter um Theo Jones para substituir ele, o ataque do Grizzlies fica previsível e pobre. E pobre. Né, o Grizzlies tem o 9º pior ataque desse início de temporada. O 9º pior ataque. O Grizzlies marca em média 107,7 pontos. E aí a conta não fecha, né? Você marca em média 107,7 pontos e toma em média 117,5, a conta não fecha. A conta não fecha. Eu acredito que se o Steven Adams e o Brandon Clark estivessem jogando, o ataque do Memphis seria melhor. Porque aí o Grizzlies não ia ficar precisando criar tanto na meia quadra. Com a defesa bem, com o garrafão bem,
o Memphis ia poder explorar a transição ofensiva. Ia sentir falta do Moran, porque ainda não ia ter um outro cara ali para criar, né, oportunidades para si mesmo. Só que talvez não ia sentir tanta falta assim, porque ia conseguir produzir na transição. Só que como a defesa não está funcionando, o ataque também não funciona. O time acaba sendo obrigado a produzir mais na meia quadra. E aí, com apenas um jogador capaz de criar para si, o ataque de meia quadra do Memphis fica sendo muito previsível e muito fácil de ser defendido. E uma outra coisa sobre esse ataque do Grizzlies é a questão do entorno de JJJ, de Desmond Bane, não estar ajudando. O entorno dos dois tem um aproveitamento, em média, de 29,1% na linha de 3. Se você tirar JJJ e Desmond Bane do time, o que sobra ali tem um aproveitamento de apenas 29,1% na linha de 3. Esse restante aí entrega em média, né? Comete em média 11 turnovers por jogo. E aí fica difícil, né, cara? E aí fica difícil. Porque aí você já tá dependendo de dois caras que, né, não são tão confiáveis assim. E aí o que tá ao redor deles também não ajuda, vai ficar muito difícil pro Memphis, cara. E aí, cara, um outro fator que eu separei aqui pra fechar é a falta de sorte, né, cara? Além de tudo, o Memphis não tá dando sorte. O Memphis perdeu 6 jogos até aqui, né? E dessas 6 derrotas, 4 foram por menos de 2 dígitos. Por menos de 2 dígitos de diferença. Então, nos jogos apertados, o Memphis não tá dando sorte também, cara. A bola não tá ajudando o Memphis. Não tá ajudando. Né? O pão tá caindo com a parte da manteiga para baixo. Em alguns momentos, temporada passada, o pão caiu com a manteiga para cima. Só que nessa temporada tá caindo, né, com a manteiga para baixo. Acho que o jogo contra o Blazers é muito isso. O Memphis chegou nos últimos 3 minutos do jogo vencendo por 10. Tomou o empate e perdeu no overtime. Para um time que, na teoria, é pior do que o Memphis. O Blazers é pior do que o Memphis, mas as coisas simplesmente não dão certo lá em Memphis. Então, assim, além de tudo, o time não dá sorte. Não dá sorte, cara. Então, é uma situação muito complicada. Eu não sei o que o Taylor Jenkins vai conseguir fazer, né? O que ele pode fazer para melhorar. Eu, sinceramente, acho que as coisas só vão melhorar para o Memphis quando o Ja Morant voltar. E ainda assim, eu acho que o time vai ter muita dificuldade porque ainda não vai ter o Steven Adams. O Steven Adams, ele vai fazer uma falta, já tá, né? Fazendo uma falta enorme para esse time. Ele era um dos pilares desse time, assim como o Theo Jones também era. Eu acho que faltou para a diretoria do Grizzlies né, entender que a permanência do Theo Jones era muito necessária. Eu acho que a diretoria achou que o time não ia sentir tanta falta assim do Theo Jones. Achou que ia lidar de boa com a ausência do Moran e a ausência do Theo Jones. E isso tá se mostrando um erro. Tá se mostrando um erro. Então, é uma situação difícil, né? Você, torcedor do Grizzlies, se eu fosse você, eu me preparava, porque assim, o Ja Morant ainda vai ficar fora por um tempo, e o calendário do Memphis é chatinho, hein? É um calendário chatinho até a volta do Morant. Vamos acompanhar, né? E vamos torcer pro Memphis se recuperar, né, cara? Porque é um time divertido de se assistir, é um time carismático, né? O Memphis acabou se tornando um dos times mais carismáticos da NBA. Temporada passada acabou, né? Criando uma certa. A galera acabou criando uma certa antipatia com o Memphis por conta do Moran, por conta do Dillon Brooks, mas ainda é um time que, né, que é divertido, que é legal de se acompanhar. Então, assim, vamos torcer para as coisas melhorarem, velho. Mas, sinceramente, né, com as peças que o time tem hoje para trabalhar ali,
Eu acho que vai ser difícil, cara. Eu acho que vai ser difícil. Porque não é só o sistema que tá errado, né? Não é só o playbook que tá dando errado. Falta material humano. Falta material humano. É muita ausência importante. É muita ausência importante. Então, é isso, gente. É isso que eu tinha pra falar sobre o Grizzlies, né? Acho que deu pra, né, dar o meu ponto de vista aí pra vocês. Quero saber a opinião de vocês, cara. Vocês concordam, né, com esses pontos que eu levantei, com esses fatores que eu citei? Qual outro fator você acha que tá aí influenciando nesse começo ruim do Grizzlies? Comenta aí que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha e mande para os seus amigos. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.